Deus tem colocado essa palavra no nosso coração, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Iremos ler alguns versículos aqui para ganhar tempo, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Iremos direto para o versículo de número 4. Amém? Os irmãos encontraram? Atos, vou aguardar os irmãos abrirem as nossas Bíblias para acompanhar essa leitura. Uma leitura extremamente preciosa. Diz assim a palavra de Deus: tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, intencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quantos podem dizer amém? Amém. A princípio, iremos ler logo esses 2 versículos para ganhar tempo. Irmãos, algumas palavras aqui nesse texto, os irmãos conhecem a história. O apóstolo Tiago já tinha sido preso, já tinha sido martirizado. A igreja desperta quando vê que o negócio não é brincadeira. Se já tinham matado Tiago, agora prenderam a Pedro. Havia uma intenção de também matarem a Pedro. Nesse momento,
quando ele estava no barco, uma grande tempestade se levantou e Jesus dormia na popa do barco. E sabe, Pedro não se lembrou disso e disse: o meu mestre me ensinou na prática, porque no momento da tempestade ele estava dormindo e logo em seguida ele mandou no vento, ele mandou no mar. Agora eu estou aqui nessa prisão porque estava obedecendo e pegando o seu nome. Só tem uma coisa a fazer: imitar o meu mestre. Eu vou descansar em meio a essa tempestade, porque eu sei que quando ele quiser, ele vai dizer lá: acalma-te, vento, aquieta-te. E Pedro dormia enquanto estava para ser apresentado para morrer. Deus guarda não só o nosso corpo, o nosso físico. Deus nos guarda não só fisicamente, mas guarda também o nosso coração. Que texto precioso, né, irmãos? E ele continua dizendo assim: entre dois soldados acorrentados com duas cadeias e sentinela a porta guardavam o cárcere. Versículo 7: eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e dobrando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça as sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. É interessante, irmãos, esse momento. Eu gostaria de estar lá para contemplar. De repente Pedro está acorrentado, algemado, e de repente um anjo aparece e toca em Pedro, o acorda e diz assim: Pedro, levanta-te depressa. Quando ele diz isso, as algemas caíram. O que é que eu e você entenderia nesse momento? O que é que eu e você pensaria nesse momento? O anjo tem pressa. Se eu não seguir logo, eu não vou conseguir a bênção. Ele disse: levanta depressa. Eu tenho que ir logo. Eu não posso fazer como Ló fez quando a vez que os anjos foram buscar e Ló se demorava. E o anjo pegou na mão dele para o resgatar e teve que arrancar a força. Eu tenho que sair na pressa. E quando Pedro se levanta que vai sair, aí o anjo disse: não, pare, volta. Pega a sua sandália. E aí ele volta, pega a sandália e sai a carreira. E quando ele vai sair, o anjo diz: não, pode parar. Volta, pega também a capa. E depois que você pegar a sandália, depois que você pegar a capa, você vem e me segue. E o que é que eu aprendo aqui, irmãos? Eu aprendo aqui que Deus se preocupa comigo e com você nos mínimos detalhes, nas coisas mais simples. Talvez você esteja pensando: ah, Deus não se importa de mim diante dessa luta, diante dessa dificuldade, diante dessa situação. Mas eu quero dizer para você nessa tarde que Deus se preocupa não somente com a sua luta, mas com os mínimos detalhes da sua vitória. A sua vitória vai ser completa. Não vai faltar a sandália, não vai faltar a capa, não vai faltar nada, porque o Deus que te dá a vitória, te dá a vitória completa. Já pensou, irmão, ele saindo lá de fora? Já pensou, eu não podia ter pegado a minha sandália, não? Não, Deus não faz assim, não. Deus olha o mínimo detalhe, Ele calcula todas as coisas. Quando a vitória chega, chega de forma completa e absoluta. Mas olha o que diz aí, irmãos, para a gente concluir um pouco mais o texto, versículo 9: então saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia. Por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. A gente pensa que isso nunca vai acontecer com a gente, mas eu digo para os irmãos: acontece. Já aconteceu comigo. Não deu ver o anjo, mas Deus fazia algo na minha vida e eu contemplava e eu disse: meu Deus do céu, será que eu estou vivendo isso mesmo ou será que é um sonho? Aconteceu comigo. Minha esposa, tanta dificuldade para engravidar, tanta luta, foi uma batalha tão grande. Debaixo de oração, Deus fez um milagre. Quando Deus fez um milagre, irmãos, um dia eu estava na cama, minha esposa dormindo, minha filha dormindo, eu me acordei, ela num bebezinho e eu olhava para o seu rosto e eu não sabia se eu estava acordado ou se eu estava dormindo. Eu dizia:
E você ficar, como diz a Bíblia, como os que sonham. Salmo 120 diz isso: nós éramos como os que sonham. A nossa boca se encheu de riso, de alegria, porque Deus é o Deus que faz coisas sobrenaturais. E para completar, irmãos, o texto, por causa da hora, diz a Bíblia assim, versículo 10: depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo diante o anjo se apartou dele. O portão abriu o quê, irmãos? O portão abriu como? Automaticamente. Você perguntasse para alguns irmãos aqui, irmão, é capaz de ter algum que soubesse, tem tanto estudante aqui. Sabe quando foi que inventou o sensor de presença? E talvez alguém dissesse: foi quando em 1900 e tal, fulano de tal, que fez uma pesquisa e inventou o sensor de presença. Foi não, irmãos. O sensor de presença que inventou foi Deus. Quando Pedro vinha, de repente o portão fez assim, ó. E ele passou. Foi Deus que inventou o sensor de presença, irmãos. Sabe o que é interessante, irmão, nesse texto? Às vezes alguém diz assim: irmão, está tudo travado na minha vida. Aconteceu uma coisa e agora está tudo travado. Nem vai para frente, nem vai para trás. E está tudo travado na minha vida. E fulano nunca mais sai do campo por causa disso, daquilo outro. E está tudo travado. Mas a Bíblia mostra aqui algo interessante. E às vezes está mesmo, tudo travado, tudo parado. Parece que tudo emperrou. Mas tem uma coisa, irmãos. A Bíblia diz que quando Pedro se levantou e seguiu o anjo e se movimentava, quando ele se movimentava, o portão se abriu. Há coisas aqui na tua vida que só vai se abrir, que Deus só vai abrir quando eu e você se movimentar. E quando eu e você estiver parado, o portão estará fechado, as portas estarão travadas. Tem coisas, irmão, na dimensão de Deus que só acontece quando eu e você se movimenta. Os irmãos lembram aqui da passagem do nosso irmão Leo, quando a Bíblia diz um pouco antes, dias atrás, tempos atrás, a Bíblia diz que o povo clamava diante do mar e dizia assim: clamava e dizia: Senhor, nos tiraste aqui para perecermos. E a Bíblia que Deus dizia assim para Moisés: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Deus estava dizendo: eu só vou fazer quando vocês se movimentarem. Quando vocês se movimentarem, eu abro o mar. Diga ao povo que marche. Por que clamas a mim? Tem coisa, irmãos, que Deus vai fazer na minha e na tua vida. Não é quando a gente orar, não é quando a gente pedir, é quando a gente se movimentar. Agora quer ver uma coisa espetacular que a Bíblia nos mostra rapidinho, para nós encerrarmos, lá em Êxodo, nessa passagem do mar, no capítulo número 14, o versículo 13 vai ser, versículo 15 vai dizer assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Disse aos filhos de Israel que marcham. O 16 diz assim: e tu levanta o teu cordão. Olha o que a Bíblia diz, Deus falando a Moisés: levanta o teu cordão, estende a mão sobre o mar e divide-o. O que a Bíblia está dizendo? Estende a tua mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Irmão, Deus é verdadeiro, sim ou não? Deus cumpre o que diz, sim ou não? Deus disse: estende a tua mão e o mar será o quê? Dividido. Agora, quando a gente vai no versículo de número 21, Moisés estende a mão no mar, e olha o que diz: então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Moisés estendeu de noite, passou toda a noite soprando, e diz a Bíblia que
Uma vez se abrindo de lá para cá, não foi de cá para lá. Deus disse que era de cá para lá, mas veio de lá para cá. E o mar foi se abrindo e demorou a noite toda, porque era grande. E o que eu quis dizer é que quando é o envolvimento, as coisas começam a se abrir. Quando é o envolvimento, as portas que estavam travadas começam a se abrir, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Quando Pedro se levantou e seguiu o anjo, diz a Bíblia que a porta se abriu. Há coisas na minha vida e na tua vida que só vai acontecer quando eu e você se movimentar. Jesus chega para Marta e Maria e diz assim: Marta, Maria, tire a pedra, porque eu vou fazer um milagre. Marta e Maria diz assim: não, Senhor, já chega, porque é de 4 dias. Jesus diz assim: não tenho que ir com eu, e se Pedro revela a glória de Deus, tira a pedra para que eles pudessem viver o milagre. Tinha que tirar a pedra. Eu e você tem que aprender a se movimentar, a buscar as coisas de Deus. Buscai e acharei, bati e se usar, buscai e encontrarei, porque aquele que busca encontra, aquele que bate se abre, aquele que procura acha. Quando eu e você se movimenta, as portas começam a se abrir na minha vida e na tua vida. E nós possamos, irmãos, nessa tarde aprender aquilo que a palavra de Deus mostra para nós. Primeiro, nós percebemos que Pedro estava guardado no cárcere. A situação que talvez seja tão difícil para você, diante dos olhos de Deus, seja uma perspectiva totalmente diferente. Totalmente diferente. E está no controle do Senhor. Depois nós percebemos, irmãos, que o anjo, mandado por Deus, enviado por Deus, certamente recebeu. Os anjos são obedientes e eles trabalham debaixo de ordem. Tem um anjo que fica com a espada desembanhada, aguardando a próxima ordem de Deus. Eu não tenho a dificuldade de acreditar que Deus diz: olhe, vá lá, acorde ele, faça assim, pega a sandália, pega a capa, faça assim. E o anjo fez exatamente do jeito que Deus mandou. Aprendemos